Velho Testamento, Novo Testamento fala sobre planejamento. E é o caminho que você precisa fazer para que a gente possa crescer. Não quer dizer que tudo que a gente planeja vai acontecer. Tudo que a gente planeja vai acontecer ou não? Não? Tem certeza? Tudo que a gente planeja vai acontecer, pode acontecer, mas Deus pode também mudar a rota, né? Mas assim, como você está no planejamento, você não é pego também de surpresa. Exatamente. Por quê, gente? A gente, quando desenha um plano, quando faz um planejamento, nós temos uma intenção na mente. E Deus, como sendo o nosso provedor, aquele que através dele todas as coisas acontecem, Ele sabe qual é o melhor para a gente. Ele sabe qual é o melhor para mim, para Viviane, para a gente como família. Então, se o planejamento não estiver alinhado à vontade dele para a nossa vida, não vai acontecer. Mas o melhor de Deus vai acontecer. Então, o que importa no final das contas é, eu preciso planejar, principalmente planejamento em família, que é o que a gente vai falar hoje, mas acima de tudo, que seja feito à vontade de Deus nas nossas vidas. Fechou? Mas vamos lá. Eu quero começar, gente, Provérbios, e aí é o versículo base hoje dessa aula. Provérbios, Viviane não gosta quando eu falo aula. É live. Não, mas... Não, é um bate-papo. Para mim é uma aula. A gente está se ajudando aqui. Né? É a forma como eu falo com os meus alunos. Gente, tem aula, tem live. Então, enfim, é uma live aula, ou aula live. Certo? Live, fechou? bate-papo. Provérbios 21:5 diz assim, olha: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Gente, é um versículo curto, simples e que fala tudo. Os planos... O que foi? Fala. Nada. Vai. Fala, vai. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Aí eu te pergunto, como estão os teus planos? Será que eles estão de todo jeito? Será que eles estão bem elaborados? Entende? A maioria das pessoas, elas não planejam. E eu queria ouvir Viviane aqui falar sobre isso. A maioria das pessoas não planejam e querem que as coisas aconteçam. E aí, Viviane? O que é que você tem para falar? Mas eu acho também que é tudo assim do que eles aprendem, né? A maioria das pessoas não planeja porque não foi ensinado. Tipo, eu não planejava. E assim, eu ainda sou muito ruim em planejar. Só que eu sei que tem uma importância muito grande. Quando você me conheceu, eu não planejava nada. Nem planejava e nem pensava lá na frente. Então, eu não pensava que eu poderia me casar numa igreja, de ter uma casa, um apartamento, de estar aqui em São Paulo, entende? Então, assim, a gente tem que ver assim, a raiz disso, né? A gente, na minha época, a gente não era treinado para planejar, para fazer... planejar o futuro, fazer planos. Até porque os nossos pais também não foram ensinados a fazer isso. Eu acho que no teu caso, como tua mãe fazia muito isso dentro da casa, vocês viram isso como um exemplo. E a importância do que é isso, né? Porque assim, eu posso ter o dinheiro que for. Se eu não planejar o que eu vou fazer com ele, eu vou acabar estragando. Eu até falo assim, agora na minha mente, não sei se posso até estar errada. Deus dá talentos pra gente multiplicar eles, né? Talentos que eu falo assim, não tem uma parábola que diz que ele deu um talento para um, dois talentos. Cinco para outro. Mas para que a gente pegue aquilo e multiplique. Mas para a gente poder pegar aquilo e multiplicar, a gente tem que fazer algo. Se ficar parado, não vai sair do lugar, não vai acontecer nada. Como aconteceu com o que enterrou o talento e não multiplicou, ele não planejou, ele não fez nada. Entende? Então, assim, o planejamento é muito importante. Mas, gente, fato é, precisa planejar. Você precisa saber para onde você está indo. Você precisa saber o que você tem que fazer para chegar lá. E você precisa entender que as coisas podem não acontecer como você planejou. A gente hoje está completando 8 anos de casado.
10 anos que a gente se conhece, 8 anos de casado. E durante muito tempo, a gente, quer dizer, desde que a gente se conheceu que a gente planeja. A gente se conheceu planejando. Então, planejamos o nosso casamento, planejamos comprar um apartamento, planejamos a nossa viagem de lua de mel, planejamos tudo. Quando a gente... dinheiro, né? Não é sobre o Porque dinheiro. na época a gente não tinha. Exatamente. Quando a gente se conheceu, os dois tinham dívidas, os dois eram endividados. A gente não tinha dinheiro, mas mesmo assim a gente foi lá e planejou. O dinheiro, tem uma frase do Thiago Brunet que eu gosto muito, que ele diz assim: o dinheiro, ele vem para objetivo. Se você não tem um objetivo, todo o dinheiro que chegar na sua mão, você vai gastar. Então, se o dinheiro ele vem para objetivo, como é que eu tenho um objetivo? Através do planejamento. Através do planejamento. Você planeja e no planejamento você deseja alcançar algo. Deseja alcançar uma viagem dos sonhos, deseja alcançar o seu imóvel, deseja alcançar, seja lá o que você quer. Faz um planejamento para você alcançar o seu objetivo. E aí o dinheiro ele vai vir para esse objetivo. Por exemplo, olha só. Quando a gente casou, a gente queria fazer o casamento, a festa de casamento. Mas a gente não tinha dinheiro, mas a gente colocou como meta. 2 anos depois que a gente se conheceu e começou a namorar, a gente casou. Mas casamos com uma festa. A gente planejou uma viagem. Uma festa com apartamento. Aí festa, vê só, em 2 anos a gente conseguiu fazer a nossa festa, Comprou um apartamento. o apartamento e uma viagem de lua de mel. Fizemos um cruzeiro para a Europa, 12 dias de cruzeiro, de lá a gente foi rodar alguns países da Europa. Planejamento. Então, desde que a gente se conhece, que a gente planeja. Hoje a gente está em São Paulo, a gente não planejou vir para São Paulo, não foi algo que, vamos construir um planejamento para ir para São Paulo. Aconteceu, mas no momento que a gente teve essa clareza de que é para vir para São Paulo, a gente fez o nosso planejamento. Como é que vai ser, como é que vai pagar as contas, o que a gente tem que fazer. Esse aconteceu é isso que a gente está falando, né? Que a gente pode planejar, mas no meio do percurso Deus pode assim, mudar a rota, né? Exato. Mas aí você não é pega de surpresa. Então, quando aconteceu, claro que não foi fácil, lógico, né? Que tudo que é novo deixa a gente com medo, né? Vamos dizer assim. Mas a gente não foi pego de surpresa. Então, a gente foi de novo para o planejamento. E aí, o que é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai deixar? O que é que não vai deixar? Para que aqui não seja tão sacrificante, né? Porque é uma mudança de lugar, mudança de talento. Clima, de cultura, mudança de tudo. De tudo. Tá? Por exemplo, aquilo que a gente falou no início, que quando a gente planeja, pode não sair como a gente planejou. A gente lá em Pernambuco, para quem não sabe, está assistindo a gente é de Pernambuco. Eu sou da Paraíba, vivendo de Pernambuco, mas estamos em São Paulo. A gente construiu uma casa lá em 2021, uma casa grande, suíte, 3 quartos, casa grande. E essa casa a gente construiu para passar o resto da vida lá. Só que aí, em menos de 1 ano que a gente estava morando lá, a gente teve a clareza de vir para São Paulo. E aí a gente se mudou para cá. Ou seja, aquele planejamento que a gente tinha feito para ficar lá nessa casa que a gente construiu a vida inteira, não aconteceu. Mas não quer dizer que você não deva planejar. Faça o seu planejamento, onde você quer chegar. Ok? Então, os planos bem elaborados, eles levam à fartura. Mas o apressado sempre acaba na miséria. Esse é outro ponto. Não tenha pressa para as coisas acontecerem. É porque hoje a geração está imediatista, né? Aí acha que cai do céu. Não é, gente. Tudo é um processo até chegar no objetivo. Então a gente está aqui, está no processo, mas até chegar no objetivo que o Senhor quer, entendeu? Mas não porque a gente está no processo, a gente não vai planejar, a gente não vai ter uma direção, entende? Isso. Provérbios fala, eu não lembro agora qual a passagem, mas Salomão ele fala que os dois juntos, eles constroem muito mais rápido. 2 pessoas juntas, elas constroem muito mais rápido. E aí, como a gente está numa série falando sobre finanças para a família, tá? Finanças para a família,
Qual a importância do planejamento familiar? É envolver. A Sofia está aqui, dá um oi, pai. Oi. A Viviane e eu. Todo final de ano, e isso que eu vou passar para você, é o que a gente faz desde 2019. Todo final de ano, dezembro, a gente senta à mesa, cada um começa a escrever os seus planos, os seus sonhos para o ano seguinte. Sofia, ela tem os desejos dela para esse ano. Eu tenho os meus desejos para esse ano e a Viviane também. Só que em família nós também temos planos para que durante o ano a gente possa estar realizando. E aí todas as minhas ações, e aí eu queria ouvir você sobre isso agora, tá? Todas as minhas ações, elas precisam fazer sentido para aquilo que eu estou desejando. Porque o que acontece muito? Eclesiastes 4:9, Fernando colocou aí, pronto. Creio que seja essa passagem, né, Fernando? Obrigado. O que acontece muito? As pessoas planejam, mas no dia a dia as ações não tem nada a ver com o que elas planejaram. É como se fosse assim, ó. Na minha mente, eu quero ir para a esquerda, mas o meu coração quer ir para a direita. Acaba que as coisas não se juntam. As ações com o desejo. Mas se eu tenho alinhado as minhas ações com o meu desejo, as coisas acontecem. E aí, na tua opinião, o que é que as pessoas precisam? O que é que eu preciso fazer para que as minhas ações correspondam com o meu planejamento? Eu acho que o diálogo acima de tudo, né? Porque assim, você teve o diálogo para fazer o planejamento. Mas aí no decorrer vamos dizer assim, da semana, aconteceu algo que saiu daquele planejamento. Mas se você não comunica, a pessoa do outro lado vai achar que está tudo ok. Então, assim, tá sempre nesse diálogo, conversando sempre os dois sobre isso, né? Porque não adianta colocar no papel e não colocar em prática. Então, mesmo assim que tá no papel, saiu do planejamento essa semana, nosso orçamento tá assim, vamos fazer de outra forma. E aí se reajustar novamente. Então tá sempre com esse diálogo, assim, com todo mundo da família, né? E colocar em prática, tentar colocar em prática o que colocou no papel. Acho que isso é muito importante. Eu, antigamente, fazia o planejamento, mas sempre saía. É aquela coisa, um planeja, é um casal, mas um planeja e os dois acabam não seguindo. Então não adianta. As minhas ações, as nossas ações todos os dias tem que estar alinhado ao nosso planejamento. Então, senta os dois juntos, desenha onde vocês querem chegar. A gente cresce com a graça de Deus, mas a gente sabe onde a gente quer chegar. A gente sabe quais são os nossos objetivos, a gente sabe qual o alvo a gente quer alcançar. E aí todos os dias as nossas ações é para esse alvo. Aquilo que a gente entende que não faz sentido, a gente simplesmente tira. Aquilo que não faz sentido para a gente simplesmente tira. Sofia assistindo. Pode deixar um pouquinho mais alto, filha. Só não deixa muito alto. Então, aquilo que não faz sentido para o meu objetivo, eu preciso eliminar da minha vida. Caso contrário, gente, o alvo ele não vai ser alcançado. Por exemplo, dívidas, amor. Muita gente tem dívida, tá? Muita gente tem dívidas. Só que no dia a dia as ações da pessoa, não parece que a pessoa tem dívida. Ou seja, todo dinheiro que entra, eu gasto. Todo dinheiro que entra, eu gasto. Qual o plano para sair das dívidas? A pessoa não sabe. Ela não tem um plano. Aí vai no banco, pega mais empréstimo. Aí faz mais dívida. Daqui a pouco ela vai passar a vida inteira simplesmente pagando dívida. Então tudo na vida é alvo. Tudo na vida é planejamento. Não quer dizer, e eu reforço, não quer dizer que aquilo que eu coloco no papel vai acontecer. Sabe por quê? O papel aceita tudo, meu amor. O papel aceita tudo. Mas o que é que eu vou fazer para que esse plano ele aconteça? No dia a dia. É isso que importa. Construtora LC Malta. Bom dia, Malta. Bom dia a todo mundo que está chegando, tá? Para quem chegou depois, o Wellington, Viviane Lemos, a gente está com uma série Finanças em Família. Eu falo sobre finanças, Viviane fala sobre finanças. E agora a gente juntou os dois para falar sobre finanças para a família. A gente entende que tem muita família, muita gente que precisa de orientação financeira, principalmente no casamento. Casamento, gente,
a causa de maior divórcio é problema financeiro, não é traição, é finanças. Então a gente está usando esse nosso conhecimento, as nossas experiências para poder ajudar outras famílias. E hoje a gente completa quantos anos? Tu falou que era 8. 8 anos, gente. 8 anos de casados hoje, graças ao bom Deus. 8 anos me aturando, mas estamos aqui, graças a Deus por isso. Lucas 14:28 fala assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente? Isso, Jesus falando sobre planejamento. Planejamento. Jesus falando sobre planejamento. Então, planeje. Gente, planejar vai levar para o próximo nível. Planejar vai levar você para o próximo nível. Gente, é muito além. Eu falei isso na live passada. É muito além de saber quanto é que entra e quanto é que sai da sua casa. Isso é um orçamento, o básico deveria fazer, né? Isso é o básico do básico. O planejamento é tudo que envolve no seu lar, na sua família. Tipo, é onde você vai colocar a prioridade. Tipo, tem 3 sonhos, tipo, para se realizar. Mas qual é o que é mais primordial? Qual é o que mais vai fazer efeito agora? Entende? Então, quando você planeja, você tem essa visão, essa harmonia dentro da sua casa. E em tudo, gente, em tudo, assim, do que está entrando na sua casa, do que está saindo, do que eu posso fazer para melhorar, para não ter gastos, né? Para não ter despesa. Então, o planejamento vai além de entrada e saída. Isso. Gente, se alguém tiver pergunta, manda pergunta pra gente aqui, tá? Se você tiver pergunta, manda pra gente. Isaías 55:2 diz assim: por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu fruto naquilo que não, acho que é aqui que não tem sustento. Deixa eu ver aqui. Isaías 55:2. Por que gastar o seu dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? As despesas. Isso fala sobre consumo. Consumo descontrolado, né? Por exemplo, esse versículo ele não está falando sobre então todo dinheiro só vou comprar comida. Não, não é sobre isso. É sobre você ter um consumo consciente. Até na comida, muita gente compra de forma descontrolada. Comida, alimento. Eu era assim. Na minha feira, quando a gente se conheceu, tudo que era macarrão, todos os tipos de macarrão no supermercado, eu colocava no carrinho. Eu gastava dinheiro desnecessário, mesmo com alimento, tá? Então, o foco tenha um planejamento. O dinheiro, ele vai vir para esse objetivo. E aí, todo o seu consumo, ele precisa ser o quê? Um consumo consciente. A família precisa ter um consumo consciente para que o alvo de vocês seja alcançado. Aí eu pergunto, se você não sabe onde quer chegar, se você não tem um plano, se você não tem uma estratégia, uma direção, como que você vai chegar lá? Como que você vai chegar lá? Para e observa como é que está a situação financeira hoje da tua família. E, gente, eu ainda digo mais. Você pode até chegar lá, mas vai ser de uma forma muito difícil, né? Aí eu digo assim, Deus vai até o final falando, vai por aqui, vai por aqui. Mas aí você não planeja, não coloca no papel, você não tem esse direcionamento, você não consegue visualizar. Então você pode chegar até de uma forma mais difícil, né? Isso. Gente, essa aula que a gente está fazendo hoje, toda terça-feira de 8 horas, tá? Toda terça de 8 horas, e as aulas passadas estão lá no nosso canal no YouTube. Sabe aquela passagem que diz assim, olha, se você for fiel no pouco, eu te colocarei sobre o muito. Isso fala sobre planejamento, isso fala sobre gestão. O planejamento sem a gestão não adianta. Então, seja um bom mordomo, seja um bom gestor daquilo que você tem hoje. Faça multiplicar, faça bom uso dele, que Deus te colocará no próximo nível. Não é sobre, como ele falou, não é a sua força, mas é a graça de Deus que ela é derramada sobre a minha vida, sobre a sua vida, que vai nos fazer prosperar, que vai nos fazer ir para o próximo nível. A gente observa, a maioria das pessoas estão correndo para trabalhar todos os dias.
E aí você para assim, as pessoas não estão crescendo, gente. As famílias não estão prosperando. Você está assistindo, faz uma reflexão. Gente, prosperar, né? Ficar Riqueza rico, não. riqueza não. É tipo você construir algum bem ou você crescer em algum nível da sua vida, sabe? Em alguma Em área. alguma área de você, tipo, planejar uma viagem, poder viajar, você planejar alguma coisa para o seu filho poder fazer. Eu acho que prosperidade é além de ter muito dinheiro na conta, sabe? Mas é você não ficar naquela de trabalhar, pagar a conta, aquele peso do dia a dia, aquele fardo, sabe? Eu só trabalho para pagar a conta, eu só trabalho. Aí acaba aquele consumo inconsciente, a pessoa nem tem, trabalha para pagar a conta e fica fazendo mais dívida ainda para poder suprir uma necessidade, né? Isso. Quando você não tem um alvo, um objetivo, você gasta o seu dinheiro, você nem sabe. A coisa mais comum que tem é a gente ouvir as pessoas dizerem: eu nem sei para onde foi o meu dinheiro. O dinheiro já acabou, eu nem sei para onde foi. Cara, faz um plano, faz um objetivo. Quais são os seus objetivos para esse ano? A gente tem uma mentoria, os meninos estão aqui, o Wellington, o Arthur, eles são da mentoria, que durante o processo tem que alcançar os alvos, tem que ter isso claro na mente. Olha, esse é meu objetivo, eu tenho que ir lá e tenho que alcançar. Entende? E aí, o que a Viviane falou... Depois tu responde. E aí, eu vou responder, tá, Wellington? E aí, o que a Viviane falou é justamente isso, tá? Envolva todo mundo, tenha um alvo, faça uma boa gestão dos seus recursos financeiros, elimine aquilo que não faz sentido, gente, de despesa, de gasto. Tem gente, por exemplo, que tem 3 contas de streaming, Netflix, Disney e Amazon, mas não para, não tem necessidade de ter 3? Não sei. Mas qual a sua realidade? Faz sentido? Então são coisas simples, mudanças simples no orçamento, que faz com que a gente se aproxime dos nossos sonhos. Qual foi a última vez que você fez uma viagem em família? Qual foi a última vez que você comprou algo que você gostaria? Qual foi a última vez que você saiu para passear com a família? Qual foi a última vez? Qual foi? Qual foi a última vez que você realizou um sonho seu? Planejamento vai te permitir essas coisas. Vamos lá, o Edson perguntou aqui: como fizeram investimentos financeiros no seu casamento? Como começaram? Primeiro passo, Edson. A gente entendeu que não existe o dinheiro dele e o meu dinheiro. Fato. Então isso foi o primeiro fato muito importante. Então era o dinheiro da casa. Então quando a gente sabe quanto a casa tem, aí daí desse ponto a gente começou a planejar, não foi? Eu sempre fiz orçamento, sempre. Eu sempre fui o cara planilheiro, né, da família. Então, o orçamento, gente, ele permite você ter superpoderes. Já ouviu essa frase? Eu falo disso no meu livro, tá? O orçamento, ele permite você ter superpoderes. E como é isso? Você consegue ver o futuro. É simples. Coloca os teus gastos no papel, coloca a tua receita e você vai saber se naquele mês você tem dinheiro sobrando ou não. Então você previu o futuro. Quem prevê o futuro tem superpoderes ou não? É nesse sentido. E aí, quando a gente casou, antes da gente casar, as nossas finanças já eram juntas. Antes de nós casarmos, as nossas finanças já eram juntas. Mas por que as nossas finanças eram juntas? Porque a gente tinha que pagar o casamento, a viagem de lua de mel e o apartamento. Então é meio que a gente juntou as finanças, ó, e vamos lá, vamos construir. Então, quando você e o seu cônjuge tem uma vida financeira sólida, bem resolvida, o seu casamento ele vai ficar muito mais forte. Muito mais forte, você vai ter menos atrito. Foi fácil esses 8 anos, amor? Não foi fácil, até porque a gente também passou por vários processos, né? Sim. De aprendizado mesmo, assim, em relação a como é uma família, né? Cada um assumiu o seu papel. De cada um assumir o seu papel, porque eu também não tinha essa visão, né? Quando eu conheci o Wellington, eu disse pra ele que ele não ia mexer nas minhas finanças. Só que aí quando a gente se casou e entendeu, né, o que Deus quer, porque essa live aqui não é em relação ao que eu acho, o que o Wellington acha, é o que Deus quer para nossas vidas. Então, quando eu entendi isso, aí a gente, né, vida, eu tive a clareza e assim,
como ele disse, a gente já começou com o dinheiro junto, mas era para pagar a conta, mas eu ainda não tinha essa clareza de assumir o papel de dinheiro da casa, da família, do lar. Então a gente foi aprendendo junto isso, né? Exatamente. E aí, sobre investimento que o Wellington perguntou. Wellington, quando eu comecei a investir, e aí falando de investimento na bolsa, tá? A Viviane, ela não sabia. Ela não sabia. E aí eu comecei a fazer os investimentos e quando dava lucro, eu mostrava para ela, amor, a gente tá com X de lucro na bolsa e tal. E dessa forma, foi abrindo a mente dela para um outro mundo. Só não, que... eu acho que nessa pergunta não. Como vocês fizeram investimentos financeiros no seu casamento? Então, é isso. Tá. Né? Como começar? Sofia, abaixa um pouquinho. Mas o fato é, tudo no casamento tem que ser conversado. Tudo que a gente vai fazer, um investimento, qualquer coisa que seja, a gente conversa. A gente vai fazer uma viagem, a gente conversa para decidir qual o roteiro, qual o destino, se a gente vai fazer um investimento em alguma coisa. Não a parte financeira, normalmente o financeiro, ações, essas coisas eu que faço, tá? Eu que faço e depois eu mostro para ela. Só se der lucro, se der prejuízo não. Não, mas eu falo. Mas é conversar, Wellington. Tem que conversar. Os dois têm que saber o que está acontecendo. Colocar no papel para você visualizar, entende? Isso. Quando você coloca no papel e visualiza, para mim fica até mais fácil. Quando o Wellington chega com as planilhas dele... Dá uma agonia nela. Me dá logo um tilt, eu disse, ó, não tô entendendo nada não. Faz assim que eu vou dizer, a forma mais fácil. Aí ele começa a fazer da forma que eu entenda. E fica mais claro assim até pros dois, né? A gente fez isso a semana passada sobre as datas de pagamentos, ó. É o fluxo de caixa da família, né? Saber em qual data encaixa o pagamento e em qual data encaixa a receita. Mas amor, sabe qual é a maior dificuldade? Você que tá aqui, que é casado, diga pra mim aqui se é verdade ou não, por favor. A maior dificuldade do casal é poder sentar e ter a mesma linguagem sobre dinheiro. Isso acontecia muito com a gente. A gente sentava para conversar, eu tinha uma linguagem muito chata, estratégica, muito técnica sobre finanças, e a Viviane era mais simples. Então a gente não conseguia conversar sobre finanças. Isso acontece com você? Isso acontece no seu casamento? Quando você para com o seu cônjuge para conversar, vocês têm a mesma linguagem? Se não, gente, a maior dificuldade, o que você precisa resolver é isso. Uma linguagem que seja boa para a esposa e uma linguagem que seja boa para o esposo, sobre dinheiro, sobre finanças. Isso é a mesma coisa sobre sexo. Os dois têm que entender, tem que estar na mesma sintonia ali, no mesmo canal de comunicação. Isso é a mesma coisa sobre realização de sonhos. Sobre tudo, né? Sobre assim, tudo. O que cada um quer e o que é que Deus quer para nossas vidas, né? É o direcionamento que a gente está falando, né? Então esse diálogo é muito importante. Por exemplo, amor, qual sonho... E aí eu jogo essa pergunta para vocês. Qual sonho deve realizar primeiro? O meu ou o teu? Qual sonho você vai realizar primeiro? Do seu cônjuge ou da sua esposa? Ou dos seus filhos? No planejamento, isso tem que estar claro. À medida que as coisas vão fluindo e eu sei quais são os meus objetivos, naturalmente eles vão acontecer ao longo do percurso. Naturalmente os objetivos da Viviane também. E os da família a gente planeja junto e realiza junto. Não pode ser individualista, gente. No casamento, não seja individualista. Aquele homem, aquela mulher que simplesmente gasta sem se preocupar com o impacto que vai ter no casamento, você está destruindo o seu casamento. Toda vez que for gastar, entenda o impacto daquele consumo. Eu falei na aula passada, eu não dava o cartão de crédito para Viviane. E quando eu dava, gente do céu, eu morria do coração. Ai, Jesus. Porque ela dizia, vida, eu vou comprar ali, sei lá, um negócio, R$200, tá bom? Tá bom. Quando eu pegava o cartão, era R$500. Ou seja, se existe um planejamento e o orçamento é 200 e a pessoa gasta 500, foi embora todo o planejamento financeiro. Entende? Amor, continua aí, por favor. Ó, fizeram uma pergunta aqui, ó. Responde aí. Não, isso aí é investimento é com eles. Vocês dois falam de qual produto? Produto para investir, porque falou que a gente não pode estar indicando. Ah, tá. Não, então, Simone é mentora de transição de carreira. A gente não fala sobre produto de investimento. O maior investimento que você tem que fazer, ou qualquer pessoa, é na família. Esse foi o maior investimento que a gente fez, tá? Na família.
Aí sobre produto de investimento no mercado financeiro, ai gente, desculpa. Tem que procurar um analista financeiro para entender qual é o melhor caminho para a sua estratégia, para o seu plano, tá? O perfil, né? Leia aí o comentário de Wellington, por favor. O Wellington falou assim: minha esposa não curte o planejamento financeiro e investimento, mas estou feliz porque se propôs a aprender. Te amo, Flor, graças ao seu planejamento Smart, estamos juntos nessa. Que legal. Boa. Planejamento Smart que o Wellington está falando é a nossa mentoria de planejamento, tá? Que a gente lança uma vez por ano. E o Wellington, isso é normal. Mulher geralmente não gosta realmente de planejar essas coisas, né? Mas envolve ela nesse assunto de uma forma simples e clara, que ela consiga entender e objetiva, né? Não vai com aquelas planilhas. Mas tem duas coisas diferentes, tá, Wellington? Uma coisa é o planejamento familiar. Outra coisa é investimento. Planejamento não necessariamente é para investir. O planejamento da família é para saber como é que está o andamento financeiro da sua casa. Isso. E aí, o que vai sobrar, você vai dizer para onde vai. Esse eu vou fazer investimento tal, esse eu vou guardar para o objetivo. Isso, entendeu? Outra coisa, gente. Provérbios 6:9 diz assim, ó: até quando vai ficar deitado preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? O que acontece? A gente precisa trabalhar. E essa é a palavra mais forte que eu vou dizer talvez nessa live de hoje, de tantas palavras fortes que a gente já falou. Trabalhar não vai te levar à riqueza. Trabalhar muito não vai te levar à riqueza. Se não for um trabalho inteligente. A gente tá nessa fase, né? Se não for um trabalho inteligente. Cara, você está trabalhando inteligente? Dá o teu melhor, trabalha muito. Porque você vai progredir, você vai prosperar, enfim, realizar os seus sonhos. Mas se não for um trabalho inteligente, não adianta. Você pode trabalhar 24 horas por dia. Não vai sair do lugar. E o que é o trabalhar inteligente? É você ter um plano, você ter clareza de onde você quer chegar e as tuas atividades todos os dias, toda a sua energia tem que ser naquele plano. O que é que acontece muito? As pessoas têm um alvo. Segura aqui, mano. Aqui. Para as pessoas verem. Segura aí. Pronto. As pessoas têm um alvo de chegar nessa manga. E tá aqui embaixo. As minhas atividades todos os dias é crescer um degrau, subir um degrau, para que cada vez eu fique perto do meu alvo. Só que em vez de fazer isso, o que é que as pessoas fazem? Ora está indo para cá, ora está indo para o outro alvo, e nunca. Apontando para vários lados. Para vários lados. Então nunca vai conseguir chegar onde? No alvo que é a manga. Então não é sobre trabalhar muito, é sobre ter um foco, uma direção e canalizar toda a tua energia, todo o teu dinheiro, todo o teu tempo para esse alvo. E todos os dias você vai crescer um pouquinho. Cuidado para você querer sair do ponto que você está e chegar no teu alvo em pouco tempo. É uma construção diária. Planejamento é: eu quero chegar nessa manga, o que é que eu preciso fazer hoje aqui embaixo? Aí eu vou lá e faço. O que é que eu preciso fazer amanhã? Eu vou lá e faço. E depois. É 1%. Obrigado, meu amor. Consegui meu objetivo. Todo dia você tem que crescer 1%. Mas o alvo, ele é fixo. O seu alvo, ele está fixo. Você sabe para onde você está indo? O que você faz todos os dias vai te deixar mais próximo do seu alvo? Se não, se a resposta for não para essas perguntas, cuidado. Isso faz muito sentido, né? Durante 7 anos eu trabalhei no Banco Itaú, né? E... 8 anos? 8 anos. Acho que foi 8. 7? É porque tá contando com outro banco. É que eu trabalhei em 2 bancos. Aí no total foram 10 anos trabalhando em banco. E quando você não tem um objetivo definido realmente, é isso que o Ed está falando. Você trabalha e não chega no alvo. Então, 7 anos, eu nunca fui de planejar, sempre foi o Wellington. Sempre foi de gastar. Não, eu sempre fui de trabalhar, entendeu? Assim, trabalhar. Eu achava que trabalhar estava no caminho certo, mas eu não trabalhava de forma inteligente. Porque eu não planejava, eu não sabia para onde ia meu dinheiro, eu gastava muito, então eu acabava não realizando meus sonhos, não comprando coisas que eu gostava, entendeu? Então é isso que ele está falando, faz muito sentido assim. Trabalhar muito não quer dizer que você... Que você vai crescer, prosperar, ficar rico. Se você não tiver algo, um objetivo definido, um planejamento, uma direção,
você não sai do lugar. Eu acho que a gente está nesse processo agora, assim, faz 10 meses, né? 10 meses. Que a gente está em São Paulo e, assim, o Wellington sempre foi muito de planejar e trabalhar e conquistar, assim. Hoje a gente tem um apartamento, 3 casas, duas para finalizar, né, Wellington? Tem 4 casas, né? É de Santa Maria, 4 casas. A gente viajou bastante, assim, gente. Quando eu olho para essas coisas, eu disse, meu Deus, nunca na minha vida eu planejei isso, nunca na minha vida eu desejei essas coisas. Mas pelo planejamento dele, que ele fez, aconteceu, porque a gente planejou, a gente colocou em prática, que é muito importante, e realizou. Deixa eu abrir um aspas aqui, tá, gente? Deixa eu te dizer algo. Não é sobre quanto você ganha. Não é. Não é sobre quanto você ganha. Por exemplo, a gente nunca ganhou muito dinheiro. Não. A fase que a gente vive hoje é a fase que a gente mais ganhou dinheiro em 10 anos que a gente se conhece, tá? Mas a gente nunca ganhou muito dinheiro. Só que o tanto que a gente viajou, o tanto que a gente realizou, por exemplo, ela falou, tem um apartamento e tem 4 casas. E a gente tá dizendo isso não é pra ser melhor. Que a gente tá rico. É pra dizer o seguinte pra você, não é sobre quanto você ganha. Olha só, a maioria das pessoas nunca realizou a viagem dos sonhos. Algo simples. Eu tenho amigos que dizem, Wellington, eu nunca viajei de avião, eu nunca saí de São Paulo. Por que não? Não é sobre dinheiro, é sobre você ter um alvo, ir lá e fazer, e planejar e fazer. A gente, por exemplo, a gente fez a nossa lua de mel, fez um cruzeiro de 12 dias. Aí, meu sonho era conhecer a Itália. A gente desceu em Portugal, no navio, pegamos o avião e fomos para a Itália, conheci o Coliseu e tal. Aqui no Brasil, ó, Gramado, Fernando de Noronha, Porto de Galinhas, Nordeste praticamente todo. Por que isso? Porque a gente tem um alvo, gente. As pessoas perguntam, como é que vocês viajam tanto? Como é que vocês realizam as coisas? Tenha um alvo e faça um plano para chegar lá. Envolva o casal. Os dois têm que estar em sintonia. O relacionamento ele tem que ter sintonia, gente. Que assim, como o Wellington falou também, a gente tem alvo, tem planejamento, mas os nossos sonhos também a gente coloca nos pés do Senhor, né? Que é o primordial. Então, assim, Ele sempre está na frente de tudo, né, que a gente vai fazer. No decorrer do tempo, se mudar, a gente entende que não é essa direção que Deus quer. E a gente vai mudando, né? Como a gente está sempre falando do início, a gente não é pego de surpresa. E essa mudança de rota não vai afetar tanto, né, Wellington? Porque a gente planejou, visualizou, mas possa ser que no meio do percurso a gente fez de uma forma que não era da vontade do Senhor. Ele diz, vai por aqui, vai por ali, e aí ajusta, até chegar no objetivo. Exato. Gente, uma coisa simples que é para você melhorar suas finanças na família é fazer um orçamento. Que é simples, tá? Orçamento, coloca todas as suas despesas e a tua receita. Só que fazer um orçamento e não olhar para ele, não adianta. Tem gente que diz, não, eu faço orçamento. Aí faz numa planilha, faz no aplicativo, mas não usa. Aí todo dia está gastando dinheiro que não está no orçamento de dinheiro. Então o que adianta eu fazer se eu não vou usar? É uma excelente ferramenta de gestão familiar? É. Mas tem que usar. Aí você faz o planejamento, aí você desenha os seus objetivos. Como eu já falei, eu estou repetindo. Se você tem um objetivo, tudo que for fora do seu objetivo, diga não. É uma arte dizer não. Se você disser sim para tudo... As pessoas também não querem passar por isso, né, Vilha? As pessoas querem viver tudo ao mesmo tempo. E não pode, gente. Não tem como. Eu vejo gente assim que se casou na minha época, ou se casou até primeiro do que eu, que mora em casa de aluguel ainda, entende? Por quê? Porque quer viver tudo ao mesmo tempo, quer fazer tudo, não pensa no amanhã. Não é que eu vou ficar pensando no futuro, não. Eu vivo hoje bem, desfruto do hoje, mas também me planejo para o futuro, para o amanhã, entende? Não fico gastando feito uma louca, indo para shopping, comprando tudo, comprando até o que não pode comprar para se satisfazer. E não tem nenhum problema, gente. É isso que a gente está falando, assim, o planejamento é para lhe dar um norte, é para realizar sonhos, é para a gente poder ir no shopping um dia e sair feito uma louca gastando. Também pode se planejar. Claro. Então, isso aí vai depender do seu sonho, independente se for pequeno ou grande, para você o seu sonho é importante. Se é para ir pro shopping comprar, sei lá, quantos, 10 mil reais de roupa, se isso é um sonho pra você, que é o meu sonho, vai chegar nesse dia.
É isso. Mas não tem problema, que a gente realize e planeje, entendeu? Agora, não fazer de forma desordenada, que vai prejudicar você, consumo compulsivo, né? Você e sua família, entende? Gente, sobre o consumo, é o seguinte: toda vez que você for comprar algo, você tem que respirar. E aí você tem que perguntar, isso é útil, fútil ou necessário? E aí você vai, respira, conta 20 segundos, você vai ter uma consciência da compra. Não compra nada por impulso. Outra coisa, se você acredita que toda vez que você comprar algo, se você tem essa consciência que toda vez que você vai comprar algo, quantas horas do seu trabalho aquele produto ele está valendo, você vai parar de gastar de forma descontrolada. Eu vou comprar um relógio para a Viviane. Quantas horas do meu trabalho eu tenho que trabalhar para pagar esse relógio? Então, isso é um consumo consciente. Não seja escravo do dinheiro. Não faça tudo o que o dinheiro quer que você faça, mas domine sobre ele. O meu livro, que é Eu Controlo o Meu Dinheiro e Você, fala sobre isso. É sobre você ter o poder sobre o dinheiro e não o contrário. Se eu compro tudo que eu quero, deu vontade, eu vou lá e compro, é porque o dinheiro está controlando você. Se você não consegue, isso é fato, amor. Muita gente não consegue ter dinheiro sobrando. Quando está com dinheiro no bolso, aparece tudo para comprar. Quando está com saldo positivo na conta, vai lá e aparece algo para comprar. Gente, muda esse pensamento. Tem que ter dinheiro sobrando. Para de gastar. Parece que é uma cultura, né? Que as pessoas têm que ser assim. Até quando vai viver endividado? Eu escrevi um livro. Nas costas, né? Exato, eu escrevi um livro esses dias que fala sobre isso. Até quando vai viver endividado? Gente, eu me lembrei agora que a gente na pandemia, enquanto muitos entraram em desespero, a gente estava numa tranquilidade, financeiramente falando. Sim. Que eu digo, Senhor, muito obrigado. Mas tudo foi de acordo com o nosso planejamento. Então a gente passou um ano em casa, não foi, vida? Foi um ano. A gente tirou do nosso orçamento, a gente disse, vamos tirar X para ajudar. Então isso, eu saía à noite, ia no atacadão, fazia uma feira grande, um monte de fardo de arroz, macarrão, voltava para casa, falei com o síndico do prédio, olha, posso usar o salão de festa para montar a cesta, aí montava as cestas básicas, isso à noite, gente, à noite. 11 horas da noite saía na casa do pessoal levando feira. Mas por quê? Porque tinha um planejamento, tinha uma reserva, tinha... E assim, quando você faz o planejamento, Deus lhe abençoa, você não é só para você, né? É para quem está em sua volta também, né? Deus lhe abençoa para você também abençoar outras pessoas. Então assim, gente, não trabalhe dessa forma só para pagar a conta. Trabalhe para você ter uma tranquilidade, porque era para ser assim, né? A gente trabalhar para ter uma tranquilidade, mas não, parece que é pior. Isso. A gente trabalha, fica com aquele peso, eu tenho que pagar isso, eu tenho que pagar aquilo, Por quê? Porque a gente faz o consumo inconsciente. Né? Tu colocou aqui, parece que o dinheiro não gosta de nós. Sabe o que é, Arthur? Não acho que é isso não, eu tenho certeza que não é, mas sabe o que é? É porque a nossa cultura, a gente não foi ensinado a lidar com o dinheiro. Isso. Sofia tem 5 anos. Gente, Sofia tem uma consciência financeira que a maioria dos adultos não tem, mas porque diariamente a gente está ensinando ela sobre finanças, para ela crescer como uma pessoa que tem inteligência financeira, tá? As informações hoje é até mais fácil, né? Mas antigamente não tinha isso, os pais da gente não eram ensinados para passar pra gente. Exato. E hoje que a gente tem as informações, por que não? Essa semana a gente estava até conversando com ela, porque ela pediu um cachorro no aniversário dela. E aí eu fui pesquisar o preço do cachorro, mais de 3 mil. O cachorro que ela quer? Aí eu sentei com ela e disse, filha, teu cachorro, não sei se a gente vai conseguir comprar. Aí ela, por que, mamãe? É muito caro? Veja a consciência dela, né? Por que, mamãe, é muito caro? Aí eu disse assim, filha, é mais de 3 mil. Aí ela já sabe o que é muito, o que é pouco. Ela, exato. Mais de 3 mil. Eu disse, filha, mas vamos orar, porque quem é o dono da prata do ouro, né? Então vamos orar para que Deus abra as portas. E aí ela começou a orar para pedir ao Senhor que abençoe o pai dela, para que abra as portas, que possa comprar. A gente não falou isso para ela ter, ou para dizer assim, papai não tem. Não, é para ela ter a consciência e o valor daquilo que ela está pedindo, né? Uma coisa importante, gente,
Arthur, a gente vai ter uma live que vai ser só finanças para crianças. Como você ensinar os seus filhos sobre dinheiro, tá? Vai ser as próximas lives aí, esse mês ainda. A gente vai ter uma live só tratando isso. Como ensinar seus filhos. Para de dizer que não tem dinheiro. Teu filho pede uma coisa, para de dizer que você não tem dinheiro. Você está causando um bloqueio de que o dinheiro ele é escasso. Você está causando escassez na vida do teu filho. Tem as formas de dizer não, mas eu não vou dizer hoje. E esse planejamento também, que a gente está falando sobre planejamento, né? Envolve também os filhos. Total. Porque quando a gente envolve os filhos, ele tem a consciência. Tipo, Sofia, ela não faz birra. Tipo assim, mãe, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Ela não fica insistindo. Ela pode até se insistir na segunda vez, mas ela não fica insistindo ou se jogando no chão. Eu quero, ou gritando, não. Por quê? Porque ela sabe o que acontece dentro da casa. Ela sabe como está o orçamento. Eu disse, filha, hoje a gente não pode, porque papai vai pagar alguma coisa, ou papai hoje não tem dinheiro, para ela ter essa consciência. Entende? Daquele momento a gente não vai comprar. Mas aí, por quê? Porque a gente envolve ela nesse planejamento. Exato. Gente, tem algo muito importante. Mais uma coisa, né, amor? Mais uma coisa, que é o seguinte. O que você está deixando de herança para os seus filhos? Qual a herança que você vai deixar para os seus filhos? Provérbios diz assim, ó, Provérbios 13, 22. O homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos. Olha só, o homem de bem deixa herança para os seus netos, que é os filhos dos seus filhos. Isso fala literalmente de herança financeira. O meu papel, né, um dos meus obrigação como filho é ser mais próspero do que o meu pai. Os meus filhos, eles têm uma obrigação de serem mais prósperos do que eu fui. Isso fala de crescimento, isso fala de herança. Mas eu, como pai, tenho que dar condições para o meu filho ser mais próspero do que eu. Se fosse assim, era tão bom. Só que na prática é o seguinte, os pais não têm uma vida financeira sólida, é um caos. Os filhos acabam não tendo uma vida financeira sólida. Muitas vezes os pais acabam sendo ajudados pelos filhos. Aí os meus filhos acabam que não crescem, não prosperam, porque também tem que me ajudar. Quebra esse ciclo na tua família. Você tem que ser a pessoa que vai quebrar o ciclo da pobreza, e você tem que ser a pessoa que vai quebrar o ciclo da não prosperidade. Você tem que quebrar o ciclo. Você tem uma obrigação de ser mais próspero do que os seus pais e deixar uma herança para os seus filhos. Herança de conhecimento, herança de educação, herança financeira, herança dos princípios de Deus para os seus filhos. É uma obrigação sua prosperar. Deus nos fez para prosperar. Tudo que eu preciso, tudo que a Viviane precisa para prosperar está dentro de nós. Deus nos fez com todas as habilidades, todas a capacidade de prosperar. Mas será que a gente está fazendo uso disso? Será que o nosso foco está no alvo certo, amor? A maioria das vezes o alvo está errado. A maioria das vezes o seu alvo é que está errado. E a consequência disso é que dia após dia você não cresce. Para, respira, entende o que está errado, procura ajuda se você não sabe. Mas você precisa crescer. Se você não está crescendo, é porque tem alguma coisa errada. Prosperidade, e hoje eu não vou dar aulas de prosperidade, são 12 áreas. Não necessariamente você vai crescer só no financeiro. O financeiro é uma das últimas. Eu conversei com o Arthur esse dia, ele passou 2h30 conversando. E eu explicando isso para ele. A prosperidade financeira, ela é uma das últimas que vai acontecer. Mas para isso você tem que ir destravando nível após nível. Quando você chegar lá no financeiro, vai fazer assim, ó. A gente hoje está em São Paulo, a gente vive de renda passiva que a gente tem. Renda passiva é o quê? São os imóveis que mandam aluguéis pra gente. Mas isso foi um planejamento, isso foi um alvo. Hoje você tem saúde para trabalhar, hoje você tem disposição, você é jovem. Mas a gente não vai ser jovem a vida inteira. E aí você vai depender de quem no seu futuro? Dos seus filhos? Vai ser um fardo para os seus filhos? Então tenha um planejamento. Muitos pais fazem isso, né, Vida? Muitos pais fazem isso. Muitos. Não é, né? Não era para ser assim. Exato. Então, seja diferente. Quebre o ciclo da pobreza na sua vida, na sua família.
saiba para onde você está indo, planeje e tenha um alvo. É isso. Isso. Perguntas? Não tem perguntas? Qualquer coisa, qualquer dúvida, manda perguntas pra gente no direct, sugestão de temas. Wellington, Viviane, fala sobre esse tema. E aí a gente vai estar falando sobre os temas sugeridos, tá? Toda terça, 8 horas da manhã, a gente vai estar aqui falando sobre finanças. Eu não lembro qual é a aula, tá, Arthur? Mas uma das aulas é finanças para os filhos, para crianças, adolescentes, para os jovens. Mas fiquem ligados, a gente toda semana está divulgando os temas das lives. A gente tem um grupo que é o Finanças em Família, então se você quiser entrar, manda uma mensagem pra gente, me coloca no grupo, e a gente adiciona você no grupo para você não perder as aulas, tá? Mulheres, sejam fortes e corajosas. Estimule esses homens a assumir o seu papel. O papel de pai, o papel de provedor, protetor. E o homem, né, que assume essas responsabilidades. Então, mulheres, sejam auxiliadoras. Não tema, peça ao Senhor sabedoria. Como eu já falei aqui, a mulher sábia edifica a sua casa. A tola destrói. Muito tempo fui a tola, tá? Hoje eu sou a mulher sábia que edifica. Eu peço sabedoria ao Senhor, direcionamento. Não é fácil, porque a gente não está ensinando aqui facilidade, porque nada é fácil, minha gente. Mas é possível, tá? Então, sejam fortes e corajosos e continuem nessa jornada, sempre pedindo sabedoria ao Senhor para você comandar a sua casa, seu esposo, seus filhos e ter essa harmonia dentro da sua casa e do seu lar, tá bom? Beijo no coração de vocês, obrigado pela presença de cada um e até semana que vem. Se você tem alguém que você conhece que precisa dessas lives, entra lá no nosso canal no YouTube, Wellington Lemos Educação Financeira, as lives estão lá. A gente vai daqui a pouco subir o link dessa aula nos stories da gente. Então você clica lá nos stories, assiste, compartilha, manda essa aula, essa live para outras pessoas. A maioria das famílias estão sendo destruídas porque não tem educação financeira, porque não tem clareza nas finanças. Vamos compartilhar, vamos levar essa informação para outras pessoas. Fechou? Elaine, Marcelo, Sandra, gente, muita gente passou por aqui hoje. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Gente, que Deus te faça prosperar em tudo. Seus negócios, em tudo, né, amor? Mas faça a sua parte. Deus já fez a dele. Faça a sua parte, que você vai crescer, você vai prosperar. Cruza os braços. Vai realizar os seus sonhos. Deus vai te proporcionar isso, mas faça a sua parte. Fechou? Vamos tirar o print? Vamos tirar o print. Se você tá aí e quer tirar o print, tira o print e marca a gente, que a gente reposta nos nossos Instagram, tá? Vai, vamos tirar esse print. Eu sou todo atrapalhado por print, mas vamos lá. Sofia Cavim, vem Sofia Cavim. Vai tirando aí logo, vem logo, filha. Vai, amor. Vai, amor. Tirei o print, eu fiz foi fechar. Vai, vem, filha. Eita, cara de sono. Abacaxi. Ai, cadê? Gente, eu sou todo atrapalhado para tirar o print. E é isso. Faça o que tem que fazer. Em casal, em unidade, em união, que vocês vão prosperar. Que aula, gente. Que aula. Que bate-papo, gente. É aula, gente. É bate-papo, é live, o que vocês quiserem. Beijo no teu coração. Excelente terça-feira. Deus abençoe. Tchau.